Olá, sexto ano, boa tarde. Mais uma aula, de ciências comigo, a professora Sádiva. E a nossa aula de hoje é referente ao dia 29, de junho, a nossa segunda-feira. Para iniciarmos a nossa aula, temos como assunto, certo, turma? As transformações químicas e transformações físicas. E o objetivo da nossa aula de hoje é diferenciar os dois tipos de transformações, ok? Então, observando essas duas imagens aqui, a imagem A, com cubos de gelo derretendo, e a imagem B, uma fogueira. A primeira pergunta, Após algumas horas, em qual das situações a matéria não sofrerá alteração em sua estrutura química, certo? Nesse caso aí, das duas imagens, a matéria, ela não sofrerá alteração na imagem, certo? Da figura A, ok? Então, nos dois casos acima, tanto A como B, a matéria, ela sofreu transformações. Contanto que essas transformações não foram as mesmas nas duas situações, ok? Então, assim, quando não acontece alteração na estrutura química da matéria, reações químicas, nem se formam novas substâncias, dizemos que aconteceu uma transformação física. Certo, turma? Então, assim, é aquele que não altera a natureza da matéria, ou seja, não altera sua composição. Exemplo, quando congelamos a água, podemos desfazer isso, aquecendo o gelo, ou seja, a água volta à sua estrutura líquida, sem que sua natureza molecular tenha sido alterada. Logo, deduzimos que a solidificação da água é um fenômeno físico. É um fenômeno reversível, que pode mudar de função. Então, aqui eu tenho, nessa segunda pergunta, baseando-se nas informações anteriores, em qual das situações ocorreu uma transformação física, em A ou B? Por quê? Na situação A, porque a transformação, de água, no caso aí, em líquido, ela não altera a estrutura molecular da água. A água continua sendo líquida, tá certo? E no caso aqui, a terceira pergunta vem assim: em qual das situações acima houve uma transformação química, certo? Só que antes de responder essa terceira pergunta, eu quero deixar para vocês alguns exemplos de transformações físicas. Por exemplo, exemplos de transformações físicas: o papel ele sendo rasgado, o vidro sendo quebrado, a dissolução de sal na água. Então, são transformações físicas, ok? Então, quando ocorrem as transformações químicas, acontece alteração na matéria, sim, formação de novas substâncias, Então, respondendo agora a terceira pergunta, em qual das situações acima houve uma transformação química? No caso aqui, é na imagem B, a figura B, certo? Pois, no caso aqui, observamos que está havendo a combustão da madeira, E a queima da madeira, ela foi transformada em novas substâncias, como gases, cinzas, E ocorre a alteração da matéria. E outros exemplos de transformações, no caso, químicas, é o objeto metálico enferrujado, o processo de fotossíntese, o alimento sendo cozido, o fruto amadurecendo, são exemplos de transformações químicas, ok? Se queimarmos o papel, é uma transformação química, certo? O papel,
ele se carboniza, obviamente. Ele vira cinzas. E se colocarmos a cinza na água, para que ela resfrie, ela não voltará a ser papel novamente. Por isso é um fenômeno químico, fenômeno irreversível, ok? Verificando aqui, fenômenos químicos e físicos, A palavra fenômeno pode ser aplicada em uma série de situações, como por exemplo, em questões climáticas, em fatos, surpresas, ciência, entre outros. Considerando a química e a física como matérias diferentes, cometemos o erro de descartar os assuntos que são indissociáveis em relação às duas. A ciência é uma só, porém, a dividimos para facilitar a compreensão dos fatos, ou podemos dizer fenômenos. Então, eu trago aqui para vocês alguns exemplos de fenômenos químicos, como a queima do papel, a ferrugem no metal. Eu trago também a combustão da madeira e trago alguns exemplos de fenômenos físicos, como o corte do bolo, a dilatação de um metal pelo calor, a dissolução de açúcar na água, o papel picado, a condensação, que é uma mudança de estado físico da matéria, do estado gasoso para o líquido, certo? E deixo aqui para vocês um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. A vida é um aprendizado e que se renova a cada instante. Um abraço grandioso para todos vocês e até a nossa próxima videoaula.